A separação da Igreja do Estado foi absolutamente decisiva, o que não impediu que se fizessem duas concordatas. A Igreja, no fundo, controlava os atos mais importantes da vida de uma pessoa. Nem o Salazar mexeu no princípio de separação do Estado e da Igreja. Ou, se quiser, no princípio do Estado laico. O Estado não tem religião para que cada um possa ter a religião que entender. Infelizmente, na Primeira República e, sobretudo, no princípio, houve exageros indesejáveis e que deram lugar a situações lamentáveis. Fora dos templos, os padres, se atravessassem uma rua, teriam que despir a farpela de padres, não é? A batina e outras tropelias do mesmo género. Nós estamos a falar que nesse universo manifesta-se em Fátima o quê? A grande espiritualidade do universo católico, da recomposição católica face à sociedade liberal. Está lá tudo, está lá tudo. A República reconhece e garante a plena liberdade de consciência a todos os cidadãos. A religião católica apostólica romana deixa de ser a religião do Estado e todas as igrejas ou confissões religiosas são igualmente autorizadas. Dentro do território da República, ninguém pode ser perseguido por motivos de religião, nem perguntado por autoridade alguma acerca da religião que professa. Esta lei não foi escrita hoje, mas continua válida e deverá continuar por muito tempo no futuro. A lei da separação entre Estado e Igreja foi aprovada em 1911 e é o corolário lógico da Revolução de 5 de Outubro. A forma como a Primeira República tratou a religião não ficou isenta de erros, mas constituiu um dos passos mais seguros dados pelo Portugal de há um século em direção à modernidade. O Estado laico em que hoje vivemos é uma herança indiscutível da República. No Portugal de 2010, há duas certezas relativamente à religião. Que vivemos numa sociedade maioritariamente católica e que somos inteiramente livres de professar outra religião qualquer ou mesmo religião alguma. Mas só a implantação da República tornou possível essa liberdade, fazendo cessar um regime onde o catolicismo era religião oficial. A separação da Igreja do Estado foi absolutamente decisiva, o que não impediu que se fizessem duas concordatas, que não haja uma mancha cristã no país, que se diz, e será com certeza maioritária. Também há os não crentes, também há os agnósticos, também há os ateus, mas há uma separação entre a Igreja e o Estado. Isso é uma extraordinária riqueza. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Isto é indiscutível que não era desejável a identificação que havia entre o Estado e a Igreja. Nós, nos dias de hoje, de facto, temos uma visão muito mais positiva, muito mais, diríamos, mais completa, de mais integrada, em relação à pessoa humana como nação. Nós portugueses, nós nação portuguesa. Ora, não há dúvida que na Primeira República isto foi muito complicado, isto foi muitíssimo complicado. Hoje em dia nós estamos numa situação completamente diferente. Já sabemos que a Primeira República falhou em muitas matérias políticas e laborais, que houve erros, retrocessos e ideais que nunca passaram à prática e uma democracia que só veio com o 25 de Abril. Mas o Estado laico chegou-nos diretamente de há 100 anos. Nem o Salazar mexeu no princípio de separação do Estado e da Igreja. Ou, se quiser, no princípio do Estado laico. O Estado não tem religião para que cada um possa ter a religião que entender. Mas o combate à promiscuidade entre poder político e Igreja não começa na República. Era já um dos pilares dos programas liberais do século XVIII.
Quando, a 8 de outubro, é ordenada a expulsão dos jesuítas, a história estava apenas a repetir-se. A extinção das ordens religiosas não é uma originalidade da Primeira República. Vem desde as leis de Pombal, no que diz respeito aos jesuítas, em 1759, prossegue com Joaquim António de Aguiar em 1834, com a expulsão de facto das ordens religiosas. Acontece que no último período do liberalismo monárquico, nos anos 90 do século XIX, o governo de Índice Ribeiro autorizou o regresso das ordens religiosas para efeitos do ensino. Quando nós começamos a olhar para a movimentação social que ocorre nesses anos de 1908 a 1910, nós ficamos impressionados, porque apesar de tudo, dizemos, há de facto um país lá muito longe, no interior, que provavelmente não tinha muito a ver com isto, mas há outro país muito ativo que fazia comícios de 100 mil pessoas, de 80 mil pessoas, de 50 mil pessoas, onde hoje é a Avenida Almirante Reis, por exemplo, não é? Em 1908, para reivindicar exatamente a laicização, por exemplo. Mas a Igreja dominava, de facto, através de sacramentos, as consciências das pessoas. E daí veio o anticlericalismo. As referências políticas de Afonso Costa e seus pares ficariam bem vincadas na toponímia de Lisboa. Não é por acaso que na mítica rotunda, onde os revoltosos venceram a batalha pela República, não se edificou um monumento alusivo ao acontecimento, mas uma estátua ao Marquês de Pombal, e que mesmo junto a ela se viria a abrir uma larga avenida em nome de Joaquim António de Aguiar. A laicização chegava em força com a República, e não era uma vontade exclusiva do Partido Republicano. Antes de ser aprovada qualquer lei, já grupos civis atacavam igrejas e conventos, freiras, frades e especialmente jesuítas. Há 100 anos decidiu-se que nem reis nem Deus voltariam a pairar sobre a lei. A laicização era a pedra angular da República que se queria implantar. E não é difícil reconhecer o século em que vivemos em muitas das leis então decretadas. 12 de outubro. Abolição dos feriados religiosos e instituição de feriados públicos, incluindo o 5 de outubro para festejar a República, 1 de dezembro para festejar a restauração da independência e 25 de dezembro, não para celebrar o Natal, mas a festa da família. 18 de outubro. É abolido o ensino da doutrina cristã nas escolas e o juramento religioso sobre a Bíblia, passando a jurar-se sobre a honra, cumprir com fidelidade as funções conferidas. 3 de novembro. É instituído o divórcio. 25 de dezembro. É instituído que o casamento passa a ser um contrato civil e que os filhos ilegítimos ou prefilhados têm os mesmos direitos que os restantes. 18 de fevereiro. É criado o registro civil obrigatório e são encerrados os registros de casamentos, nascimentos e mortes que existiam nas paróquias. 20 de abril. É publicada a célebre lei da separação da Igreja do Estado. Em 6 meses, o país que percorrera o mundo com a cruz de Cristo em punho estava oficialmente laicizado, para grande desagrado da Igreja e de muitos católicos. Esta laicização, podemos chamar de laicização, é evidente que criava atritos com uma tradição que vinha de trás e que era difícil de alterar. É evidente. Que aí a Igreja vê coartados uma série de privilégios que tinha no país. Desde logo, os seus bens foram nacionalizados nessa altura, não é? E foi uma lei que foi uma verdadeira revolução para as próprias mentalidades, não é? Acabou-se com uma tutela mental sobre a sociedade que era exercida pela Igreja Católica e pelo seu clero, não é? Há uma espécie de libertação da sociedade dessa tutela. A Igreja Católica Portuguesa, em 1911, era uma igreja do obscurantismo, do ultramontanismo, da reação. Era uma igreja mais reacionária, mesmo que boa parte dos setores monárquicos da monarquia final, da monarquia terminal. A Igreja, no fundo, controlava os atos mais importantes da vida de uma pessoa, desde o seu nascimento,
não havia registro civil obrigatório, era a Igreja que controlava o ato de nascimento, afinal de contas, até ao casamento. O divórcio estava proibido, a República fez a lei do divórcio. Findavam assim séculos de poder político e económico de uma Igreja que excomungava reis e interferia nos negócios do Estado. A separação ficava de tal forma inscrita na sociedade portuguesa que hoje causa estranheza que separa o país a propósito da visita de um Papa. O problema é que, como sempre, o fervor revolucionário da República conduziu a erros e exageros que só o tempo soube curar. O grande problema está que, quando sai a lei da separação a 20 de abril de 1911, essa lei tem uma determinada configuração. E que é uma configuração que fundamentalmente se inscreve numa desconfessionalização do Estado, sim, numa separação, mas o Estado não concebe por essa lei uma completa autonomia da Igreja, porque pretende uma tutela sobre o culto. Sobre o culto, sobre a organização interna da Igreja, etc. E sobre os bens, etc. A República não se fica pela laicização, confisca bens e nacionaliza propriedades, colocando a Igreja na dependência financeira do Estado, sujeita à publicação de documentos religiosos, à aprovação prévia do Governo, e iria mais longe. Infelizmente, na Primeira República, e sobretudo no princípio, houve exageros indesejáveis e que deram lugar a situações lamentáveis. Fora dos templos, os padres, se atravessassem uma rua, teriam que despir a farpela de padres, não é? A batina e outras tropelias do mesmo género. A lei tinha uma secção, que é uma das mais longas leis portuguesas, é um verdadeiro código. Tinha uma secção sobre as mulheres e os filhos dos padres. Bem, digamos que é uma lei que estava ali, essa secção estava ali para insultar a Igreja e não propriamente para tratar dos problemas de padres que a casassem ou que tivessem filhos. Houve alguns excessos no que diz respeito à proibição, por exemplo, das prostituições públicas sem uma autorização prévia e com uma regulamentação muito estrita, nos toques de sinos, na proibição do uso das vestes estalares dos padres em público. Havia uma tentativa de erradicação da manifestação religiosa, particularmente católica, do espaço público, que evidentemente levou a alguns excessos que até colidiam em grande parte com a própria liberdade de expressão, não é? A República encerra conventos, manda prender os religiosos que enverguem os hábitos em público, proíbe procissões, interroga padres, expulsa bispos e condiciona até o dobrar dos sinos nas torres das igrejas. Muitos desses extremismos seriam mais tarde retificados, mas as medições antropométricas e outras humilhações dificilmente seriam esquecidas. A República, com o seu jacobinismo, infelizmente não se ficou por aí. Quer dizer, ele próprio quis fazer uma espécie de neo-regalismo republicano sobre a Igreja e quis autorizar os bispos e quis interferir nas homilias e quis controlar a Igreja e proibir as vestes estalares. Ou seja, a República foi longe demais na interferência e na perseguição à Igreja, permitindo que a Igreja tirasse proveito político disso contra a própria República. Atuando como atuou contra a Igreja, a República tinha comprado uma das suas maiores guerras. A laicização estava em marcha a nível mundial, mas a lei portuguesa ia ainda mais longe que as congêneres francesa ou brasileira. A Santa Sé corta relações com Portugal e fala-se em declaração de guerra.
Reunidos em São Vicente de Fora, os bispos portugueses assinam uma pastoral coletiva onde condenam a ação do governo e instruem clérigos e fiéis na resposta a dar. Manter a ordem e acatar as decisões da República, mas agir conforme a moral católica. Votar nos políticos que defendam valores católicos, continuar a educar em Deus e juntar esforços para fazer cair todas as leis contrárias à moral cristã. Isto mostrava que a Igreja compreendera duas coisas fundamentais. Primeiro, que a questão do regime não era fundamental, que era secundário, face à questão religiosa. E que, portanto, os católicos, enquanto cidadãos, deviam intervir como tal na dimensão política, através do voto ou nas organizações, para aí sim defender os interesses da Igreja. Temos de perceber, para o contexto da época, que, tendo perdido os Estados Pontifícios, já na fase final do pontificado de Pio IX, a Igreja procurava, do ponto de vista institucional, ser apresentada também como um Estado que era entendido à época como garantia da sua própria liberdade de atuação. De resto, os católicos não estavam de um lado e os republicanos de outro. Nem faltavam exemplos de republicanos católicos, nem a Igreja tentou restabelecer a monarquia. A reação católica ia acontecer por dentro das mentalidades e por dentro do próprio sistema político. Em certa medida, a Igreja não só não é destruída pela Primeira República, como sai dela reforçada. A Primeira República serviu para reforçar uma consciência católica que está para além do problema dos clérigos, Estado e Igreja, sem o qual nós não podemos perceber que na Primeira República estão todos os embriões daquilo que vai dar origem à ação católica. É em 1912 a questão da Associação dos Médicos Católicos, é a questão do aparecimento do movimento noelista, é a refundação do CADC. Em 1912, as juventudes católicas começam a organizar-se em movimentos políticos. Em maio, ressurge o Centro Académico da Democracia Cristã, contando com nomes como António de Oliveira Salazar e Manuel Gonçalves Cerejeira. Em 1913, os bispos fundam a União Católica, que virá a dar origem a um partido político, o Centro Católico Português. E a partir de 1914, padres e bispos vão regressando do desterro. A reorganização católica estava em marcha. Esta reorganização tem um momento crucial com um momento de união nacional, que é a entrada na guerra. A partir de 1917 a situação muda, até porque o próprio governo sentiu a necessidade de haver capelães católicos a apoiarem as tropas portuguesas nos combates em África, primeiro em 1915 e depois na Flandres, na Europa, em 1917 e 18, e a situação aí mudou bastante, não é? Abandonados nas trincheiras da Flandres, os soldados agarram-se aos crucifixos e às imagens de Nossa Senhora. O país, que tinha 99% de católicos em 1910, não se tornara subitamente ateu com a laicização do Estado. A aproximação entre República e Igreja vai-se dando, pois, entre dois sofrimentos: o dos militares, que buscam consolo no apoio dos capelães, e o da população, que por eles reza. Em Portugal, Sidónio Pais toma de assalto o poder. 2 meses depois é publicada a revisão da Lei da Separação, dela constando a revogação dos organismos encarregues do culto, a diminuição do tributo, a entrega dos templos, o fim do beneplácito estatal e a permissão do uso das vestes talares em público. Não só se dá o restabelecimento de ligações, das relações diplomáticas, como há, digamos assim, a alteração do clima em que tinha decorrido as relações dos diferentes governos com o episcopado português. Isso será importante para se perceber como, mantendo a separação, embora modificada também no período de Sidónio Pais, ainda quando tinha os unionistas como suporte, será importante perceber-se que depois disso, mesmo com o fim da experiência sidonista, se hão de manter as relações diplomáticas.
Mas algo aconteceria entre a guerra e Sidónio, algo inexplicável. A 13 de maio de 1917, na Cova da Iria, 3 pequenos pastores, Lúcia, Francisco e Jacinta, dizem ter visto uma senhora vestida de branco surgir no céu sobre uma azinheira. As aparições repetem-se ao longo dos meses. Lúcia identifica agora a figura como Nossa Senhora e a notícia espalha-se. A 13 de outubro, data da última aparição, já milhares de pessoas acompanham os pastorinhos. E ainda que só Lúcia veja e fale com a figura luminosa, muita da multidão presente garantirá ter visto o sol bailar no céu. O filósofo António Sérgio e o conservador Domingos Pinto Coelho, presentes em Fátima naquela tarde, dirão, no entanto, nada ter observado, além da variação natural da luz do sol entre as nuvens. Oficialmente, o governo mostra-se pouco interessado no caso. Quanto à Igreja, demora a reagir. Nenhum bispo ia a Fátima, o cardeal não ia a Fátima, só muito mais tarde, anos mais tarde. É que realmente Fátima se impôs, inclusive também ao bispo de Leiria. E o bispo de Leiria só aceitou Fátima a partir de 1930 de uma maneira, diríamos, a partir da própria diocese, de uma maneira mais objetiva. De maneira que Fátima impôs-se e continua a impor-se. Porque o catolicismo andava à procura de uma maneira de se compatibilizar com a cultura contemporânea, marcada pela ciência, e de repente surge alguma coisa que dentro da mentalidade da época surge como, nós hoje diríamos, pelo menos paranormal. Aquilo que eu ouço, e portanto daqueles tempos, e através do que está escrito, do que chegou até nós, o próprio pároco de Fátima terá duvidado, de facto, portanto, das aparições em relação à Lúcia. O que quer que tenha acontecido em Fátima não poderia ter vindo em momento mais propício. No rescaldo do laicismo republicano, no sofrimento da Primeira Guerra e no ano em que o comunismo emerge na União Soviética, as aparições iam transformar-se em breve num bastião da luta católica. Nós estamos a falar que nesse universo manifesta-se em Fátima o quê? A grande espiritualidade do universo católico, da recomposição católica face à sociedade liberal. Está lá tudo, está lá tudo. As chamadas três rosas. As três rosas, as três rosas brancas. A devoção a Nossa Senhora e Nossa Senhora como mediadora da salvação. A Eucaristia e o Papa, a figura do Papa, do homem branco. Mas enquanto fenómeno religioso, sobretudo que condensa muito do que foram os fatores de recomposição do catolicismo que vinha já detrás da própria implantação da República e que iam de continuar para lá dela. E é importante perceber-se a forma como aí se condensam esses três elementos e que vão ser estruturantes da própria experiência, não só de Fátima, mas da própria presença social do catolicismo em Portugal para lá das aparições. A importância atribuída às aparições não pararia de crescer nos anos seguintes. Os ataques de militantes republicanos que cortam a azinheira e dinamitam a primeira capelinha das aparições de nada serviriam, senão para estimular ainda mais o ódio a uma república que já agonizava. Fátima tornar-se-ia um imenso santuário, destino anual da peregrinação de centenas de milhares de fiéis. Em paralelo, a ação católica sedimentaria a intervenção política. O Centro Católico Português apresenta-se às eleições de 1918, 19, 21, 22 e 25, elegendo sempre deputados e senadores. O golpe que põe fim à Primeira República conta com o seu apoio, e a ditadura que então começa virá a ter dois dos seus mais destacados membros sentados em ambas as cadeiras do poder: Cerejeira, na de Cardeal Patriarca, e Salazar, na de Presidente do Conselho. No entanto, a separação entre Estado e Igreja, tão cara aos republicanos, não voltaria a ser posta em causa. Há uma coisa que é muito importante que as pessoas esquecem. O país
Portugal, desde 1911, juridicamente, é um país de separação. E só no período marcelista é que se colocou o problema de Deus na Constituição. Salazar sempre recusou, porque era o compromisso com o mundo mais laicizado, o nome de Deus na Constituição. E Cerejeira dizia sempre, não queremos, nós os católicos, o regresso, e ele era monárquico inicialmente, o regresso dos padres sentados à mesa do Orçamento de Estado, do período da monarquia. Nunca mais queremos uma ligação Estado e Igreja. Ao contrário da República, Salazar não embarcou na ingenuidade de pensar que poderia governar contra a fé da população. Por isso, usou Fátima como bandeira de união e fez uma concordata para regular a colaboração da Igreja, mas também para ter controle sobre ela. À parte disso, pouco faria contra a laicidade do Estado. Contrastando com os planos político e laboral, o dossiê da religião na Primeira República não redundou nem num conjunto de boas intenções, nem num processo com tantas derrotas como vitórias. Houve excessos e erros, mas até desses há uma lição a tirar. Mas serve, porém, para termos uma perspectiva histórica das coisas. E a perspectiva histórica das coisas auxilia a perceber o presente e, sobretudo, auxilia a não fazer os erros que impedirão um futuro diferente e melhor, que é, ao final de contas, o desejo de todos nós, tenhamos as convicções que tivermos. Não é? Em ano de centenário da República, quando procuramos na sociedade contemporânea frutos inequívocos desse passado de há 100 anos, a laicização do Estado emerge, portanto, como evidência maior. Hoje, não temos qualquer dúvida de que não existem Estados dentro do Estado e de que um conjunto de leis assegura a todos liberdade de pensamento, consciência, religião e culto. Mas nós não temos problemas absolutamente nenhuns, porque de facto o Governo percebe a ação social, e agora não falemos da ação política, mas da ação social da Igreja, e a Igreja faz a sua ação social porque os cristãos devem fazer a ação social, pura e simplesmente. Quer dizer, a religião, hoje, de uma maneira geral, há um consenso cívico de que ela não pode ser um elemento de discriminação. Mesmo, por exemplo, de um grupo religioso que eu, por exemplo, como pessoa, não concordo com ele, não me identifico, até esteja contra. Eu não posso utilizar essa argumentação para fazer uma discriminação de tipo societário ou de cidadania. Entre o radicalismo de alguns republicanos e o fervor religioso que lhe reagiu, atingimos o ponto de equilíbrio. Num país profundamente católico, onde só em 2009 e perante alguma resistência se mandaram retirar os crucifixos das escolas, há lugar para templos e fiéis de todas as religiões. Para acreditar e não acreditar, para fé e ciência, para os homens e mulheres terem o destino em mãos nos momentos mais determinantes das suas vidas, para Deus e para os homens.